Oi, Nivaldo, boa noite, bem-vindo. Tô esperando o Bruno aparecer. Nivaldo, e a nossa live sai ou não sai, Nivaldo? A gente tinha combinado também de fazer uma, né? Vamos fazer uma aí começo de setembro? O que você acha? Na segunda quarta-feira de setembro. Boa noite, morada do bambu, tudo bem? Bem-vindos aos que estão entrando, tô esperando o Bruno. Os primeiros minutinhos da live são assim um pouquinho mais roladinho. Que até o Instagram avisa as pessoas, até o convidado entrar, até dar certo de ele entrar aqui na live. Mas enquanto isso, todos bem-vindos. Ali, ó. O Nivaldo acabou de aceitar o meu convite. Então, segunda, quarta-feira de setembro, na quarta-feira 14, temos live com o Nivaldo, já tá confirmado. O Nivaldo é um bambuzeiro. Quantos anos você é bambuzeiro, Nivaldo? 16 anos? 17? Bastante tempo, né? Bem-vindo, boa noite. Então, a gente vai ter uma live com o Nivaldo dia 14. Vai ser linda, não tem dúvida disso. O Nivaldo, ele é um bambuzeiro de mão cheia, né? Trabalha, tem muita experiência, produz muita coisa. Inclusive, eu me transformei em cliente dele recentemente. Boa noite, todos bem-vindos. Estou esperando o Bruno entrar. 21 anos, Nivaldo. É muito tempo. Você já... Nossa Senhora, 21 anos sendo bambuzeiro. Deixa eu só explicar pro Bruno. O pessoal do mundo verde, da sustentabilidade, é um pouquinho avesso às tecnologias. Digo isso por experiência própria, porque eu também, às vezes a gente fica tão no mundo do mato, aí entrou aí, ó, que às vezes a gente simplesmente não acompanha, né? A tecnologia ela evolui muito rápido e a gente não dá conta. Bruno, aqui embaixo, no cantinho direito embaixo, tem uma câmerazinha com mais. Você clica nela, por favor, que aí vai aparecer o convite para você entrar na live. Assim tem funcionado melhor, entra mais rápido. Projeto Mantiqueira. Ó, o Marcelo eu já sei, a Casa Viva Bio. O Marcelo, a gente já teve 2 lives com ele, tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele. Eu fiquei tão impressionada com o trabalho do Marcelo que eu não conseguia nem falar nada. Eu ficava só observando. Alan, bem-vindo. Que bom que você veio, Alan. Alan, o Alan me acompanha acho que desde janeiro, né, Alan? Já são aí, a gente tá indo pro 8º mês de live, o Alan tá sempre ali junto comigo. É o meu parceiro, quando ele não aparece, eu fico preocupada. Acho que teve uma vez que o Alan não apareceu e foi porque tinha acontecido alguma catástrofe no sítio dele e aí ele não pôde participar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Bruno aqui pra dentro. Só um minutinho. Pra você, se aparecer, você aceita, por favor. Gugu, bem-vindo. É rostinho novo, não conhecia ainda. Então, vamos lá. O Bruno entrou pelo computador, deixa ele entrar pelo celular que já dá certo. Vamos ver se o Bruno aparece. Então, o Bruno tava me contando dele, eu já vou ir antecipando o que ele me contou. Que ele é arquiteto
de urbanista. Também acho que tanto tempo quanto o Nivaldo é bambuzeiro, aí uns 20 anos, bastante tempo. E vem se dedicar diz ele que não tem mais feito projetos, mas tem se dedicado fortemente à cadeia produtiva do bambu. Então, tô ansiosa para ele entrar, para ele começar a contar. Deixa eu ver antecipando da live da semana que vem, então. A live da semana que vem vai ser com o professor Eleandro. Ele é do campo, ele é da Universidade Federal, de Dois Vizinhos, e eles têm lá no campus 239 plantas de bambu do Dendrocalamus asper. 239 porque eram 240 e uma planta morreu, mas eles têm 239 plantas do Dendrocalamus asper. Não tenho certeza agora quantos anos isso já, mas eles já começaram a colher. E a gente realizou um workshop, uma oficina. Você vê que a gente tem um costume de ficar falando todas as palavras em inglês, né? Uma oficina, a gente realizou uma oficina aqui em Foz, no Instituto Federal, que é onde eles ensinam carreiras técnicas, né? Então, técnico em meio ambiente, técnico em edificações. E a gente fez ali era para ser um ponto de ônibus, terminou sendo um pergolado. E quem forneceu o bambu para a gente foi o campus de Dois Vizinhos. Então, muito bacana isso. E nesse, então, a gente recebeu aí de doação financiado, patrocinado pela Itaipu, mas quem forneceu as mudas para a gente foi o João Vegas. E, opa, até que enfim, o Bruno não tá aí. Oi, Bruno. O João Vegas, ele produz várias coisas de bambu também, e ele forneceu as mudas pra gente. Então, daqui 7 anos, a gente vai ter aqui em Foz, no Instituto Federal, um plantio com 60 espécies de bambu, 60 plantas. Oi, Bruno, até que enfim, bem-vindo. Tudo bem, Kelly? Deixa eu só responder aqui rapidinho. Dendrocalamus asper resiste a geada? Não muito, tá? Eu acho que aí dá uns 2 graus, aí ele aguenta, mas geada não muito. Principalmente se for muda pequena e se a geada for severa, não aguenta. Para lugares com geada, uma das espécies recomendadas é o Bambusa oldani e os gêneros Filostax, tá? Os gêneros Filostax tendem a resistir muito bem a geada. Bruno, boa noite, bem-vindo. Quem está aqui não me conhece ainda, eu me chamo Kelly Michels, eu sou arquiteta urbanista, mas em comparação ao Bruno, eu ainda sou uma pentelha nesse mundo. Venho me especializando... Voltou, Kelly. Oi? Uma cortadinha. Venho me especializando em estruturas de bambu, em construções com bambu, e desde janeiro a gente está fazendo live aqui toda quarta-feira, na intenção de trazer conhecimento sobre bambu, compartilhar o que a gente sabe, aprender com outros conhecimentos, e tem sido toda live única e de muito aprendizado. Quarta-feira agora, então hoje, era pra ter sido quarta-feira passada, a nossa conversa, né, Bruno? Bruno, exatamente. um pouquinho na sua internet, acho que é por isso que você não está conseguindo me ouvir. Você está aparecendo um pouquinho travado aqui para mim. Tá. A nossa live era para ser quarta-feira passada, eu tive um imprevisto, uma colaboradora minha teve uma emergência, e aí não deu para fazer. Mas hoje vamos lá com tudo. Bruno, eu já fui falando aqui um monte, até você entrar, já me apresentei. Então, agora, eu, em primeiro lugar, queria te agradecer por ter desprendido esse tempo pela segunda vez, né? Quarta-feira passada você já tinha que ter organizado. Então, por ter feito isso pela segunda vez, de estar aqui, compartilhar o teu conhecimento. E, por favor, se apresenta. O palco é seu, conta da sua história, que você já me contou um pouco. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Tá legal. Kelly, obrigado pela oportunidade. De fato, é muito bom poder falar de uma coisa que eu estou buscando há muito tempo, que é essa questão da aprovação da lei do bambu, né? Mas vou contar um pouquinho da minha história.
Eu, de fato, me formei em arquitetura. Logo depois de formado, fui atrás de materiais e técnicas não convencionais. Fui atrás de institutos de permacultura, tive uma vivência legal em dois desses institutos. E lá eu conheci, além das técnicas, construção com terra, palha, captação de água, tratamento de efluentes, eu conheci o bambu. E aí foi um caminho sem volta. Sempre é. E é interessante que esse é o que todo mundo fala, né? Que é um caminho assim, às vezes as pessoas já são apaixonadas quando, de fato, passam a experienciar, conviver, não tem volta. Então, assim, eu compreendi já que existe um, um movimento, algo que me rege em função disso. Já são 18 anos 18. e Falei 20, passei perto. passou perto. Então, e aí não teve volta. Então, depois disso eu fui... isso foi em 2004, né? Aí em 2005 eu já estava produzindo muda. Em 2006 eu fui para a China fazer um curso de transferência de tecnologia. Em 2008 eu comecei a plantar e aí não teve mais... Definitivamente eu enraizei, né? Então hoje eu já fiz alguns projetos. A questão do bambu, por que eu comecei a plantar, né? Acho que é uma coisa interessante de comentar. Porque lá no passado as pessoas chegavam e, ok, vamos projetar, vamos construir com bambu? Vamos, tá? Quanto tempo minha obra fica pronta? Não, eu não tenho essa resposta agora. A gente primeiro precisa fazer um projeto, quantificar, né? Depois a gente tem que ir para a lavoura, cortar, transportar, secar, tratar, né? Eu tenho que fazer o trabalho de diagnóstico das varas para poder te dar uma garantia, eu tenho que cortar varas. Então, essa parte da cadeia, que era a base, que é a base da cadeia, isso não existia. Então, claro, a gente tinha parceiros, eu tinha com quem contar, mas não para dar uma resposta para um cliente de forma precisa. O cliente precisa construir e passar a morada ali há 10 meses, né? Eu não tenho tempo de... Então, e a planta tem um ciclo, a gente precisa cortar numa época certa, tem toda uma questão de criar toda essa cadeia de fazer acontecer, né? Então, aí eu decidi, então, já que eu preciso ter um processo de colheita e certificação das varas, eu vou começar a plantar, eu vou fazer a base, né? Então, é aí que tudo começou. Então, de fato, eu comecei a plantar e comecei a virar agricultor. E desde começar a plantar, começar a virar agricultor, comecei também a desenvolver muda para mim mesmo, e que se tornou o meu nicho de mercado hoje, né? Além de broto, vara, eu produzo muda de bambu, que é o meu forte. Então, assim, como o bambu ele é essas múltiplas possibilidades, eu acabei permeando por muitas delas, né? E lá no passado eu já vinha com toda essa necessidade de agregar pessoas, de formar uma associação, de estabelecer essa pequena cadeia que a gente tinha, que eu tinha necessidade que existisse. E aí eu comecei a questão da lei. Esta questão da lei que a gente está conversando sobre ela hoje, começou lá em 10 anos atrás, não tenho nem ideia de quanto tempo começou, né? Mas, assim, interessante que eu tenho conversado com muitas pessoas que me acompanham desde aquela época, e nós estamos vivendo um momento quase que indiscutível para a criação dessa associação, né, de força suficiente, de mobilização suficiente, de interação entre as pessoas, que era questão de tempo. Eu acho que a gente está indo só deixando o andar da carruagem naturalmente nos conduzir a essa oficialização, né? Deixa eu fazer uma pausa, Kelly. Você está me ouvindo bem? Tô, Ou está tendo algum tipo de...
Não, tá ótimo. Que Ótimo é dar uns cortezinhos, mas não atrapalha o entendimento. Pode, tá pode legal, seguir, pode seguir. tá legal, tá legal. Então, assim, começou com arquitetura, passou pela plantação, hoje está na muda, né? Hoje, por exemplo, com relação ao broto, eu processo o broto em casa e consigo comercializar o broto. Então, eu vendo broto in natura, vendo broto processado, e a gente vai aprendendo, a gente vai trilhando, vai descobrindo que não é nada assim tão místico, tão difícil de fazer. Oi? Não é do outro mundo, assim, é mais simples do que parece, né? É, é mais assim de se deixar, vai levando e vai caminhando e vai acontecendo. Então, e por que que eu te agradeço muito por esse convite? Porque falar sobre a lei do bambu é falar sobre a minha história também, falar sobre a história do Paraná. O Paraná recém teve uma lei. O Paraná não tem uma associação ainda, mas o Paraná tem muita história. Esse legado, nós temos dinossauros no Paraná que já fizeram muita coisa. E esta lei, ela é um reconhecimento a esse esforço, né? Então veja, a lei, ela vou contar um pouquinho lá do primeiro movimento da lei do bambu no Paraná. Ocorreu em 2007 com a iniciativa da então deputada Cida Borghetti. Nós tivemos o projeto de lei de incentivo à cultura do bambu protocolado na Assembleia. Então, em 2007. Em 2007, peraí que eu tenho as minhas colinhas aqui, tá? A única lei que existia até então, em 2007, você vai me permitir aqui só acessar aqui o meu. A única lei que existia era de Minas Gerais, sancionada pelo então governador. Minas, então, é um pioneiro no quesito lei sobre bambu. Exato. Eu jurava que fosse o Acre ou o Amazonas, pelos trabalhos que a Embrapa desenvolveu naquela região. Então, eu me enganei ferozmente nisso. De fato, é Minas Gerais. Nós temos esta lei aprovada em 2005. E, na sequência, nós tivemos muitos projetos de lei ao redor do país. Nós tivemos Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio Paraná em 2007. Eu estou ligando o meu HD aqui, que ele acabou de desconectar. Só um minutinho. E lá em 2007, então, eu vou contando a história enquanto eu estou mexendo aqui, tá? Uhum. Lá em 2007, porque por uma questão de formalidade. Nós tivemos dentro da proposta da deputada uma questão que dizia respeito a cultura não poderia se dar pelo... Eu tive meu gatinho passou aqui correndo. Então, olha lá que eu estou acessando aqui. Só um minutinho que eu vou trazer essas informações. Mas em 2007 Então, o essa Paraná lei... começou com um projeto que hoje tá dando sequência, ou que ela começou não teve sequência. Não teve sequência, ele não foi aprovado por questão formal. Então, se nós tivéssemos tido o correto caminhar, lá em 2008, 2009, nós poderíamos ter tido já o nosso projeto de lei. Então, veja, Minas Gerais foi em 2005, tá? E estou abrindo aqui a lei. Ela foi, inclusive, sancionada pelo Aécio Neves, então governador daquele estado.
Tá? E se nós tivéssemos caminhado normalmente, nós teríamos sido o segundo estado, mas não deixamos muito a desejar, fomos o terceiro estado. Quem conseguiu aprovar ainda em 2022, em janeiro, foi Santa Catarina. Sim, que tem a Bambu Santa Catarina, uma associação fortíssima, produzem materiais didáticos, de treinamento, né? Eles estão bem posicionados nisso. Então, nós nos espelhamos muito em Santa Catarina, porque, de fato, eles são aqueles que que movem o Sul, né? O Rio Grande do Sul também possui a associação chamada H-Bambu, Associação Gaúcha do Bambu. Ela está institucionalizada, ela tem seu andamento, ela tem sua vida própria. E aí o Paraná, que está que está no pescoço, né, entre o resto do país e o Sul, ficava com essa incógnita, né? Santa Catarina forte, com uma associação criada há mais de 15 anos, Rio Grande do Sul forte também, São Paulo com todo o potencial de produção de conhecimento, de centros universitários e indústria, né? Então o polo gerador de economia e conhecimento é São Paulo. Rio de Janeiro, Minas Gerais, e nós, Paraná, não tínhamos nenhuma representatividade. Mas, de fato, nós tínhamos, a questão é que nós sempre tivemos, a questão é que nós nunca conseguimos chegar num cenário mais amplo, né? Se a gente falar um pouquinho sobre esse histórico do Paraná, nós tivemos o CPRA. O CPRA foi hoje incorporado junto com outras entidades no instituto hoje chamado de IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural. Mas o CPRA sempre existiu e fisicamente ainda está lá como Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Então o CPRA ainda hoje traz pelo menos um profissional de renome que ainda atua, né? Mas naquela época ele era muito forte, muito reconhecido, inclusive fazendo parcerias com representantes de outros estados. E o CPRA, desde então, ele difundiu a cultura do bambu dentre as escolas agrícolas. O CPRA, através de um convênio com um arquiteto paraguaio, desenvolveu uma estufa em bambu de fácil replicabilidade e, de fato, ela foi replicada por muitos colégios, muitas escolas agrícolas do Paraná. Então, a ideia era reproduzir essa estufa, ensinar a reprodução de mudas e a cultura, não só a cultura agrícola, mas a cultura de consumo, né, a cultura do processamento, e, de fato, isso aconteceu por muitos anos no Paraná. As pessoas que encabeçaram isso foram Júlio Bittencourt e Felipe Farnaz, foram 2 diretores do CPRA naquela época. E hoje o CPRA é incorporado ao IDR, então ele ainda continua atuando, difundindo o bambu, na pessoa do Nailton, que é um grande mestre, e ainda hoje, por exemplo, a questão de um mês atrás, o IDR conseguiu, uma parceria com uma determinada escola agrícola de Sapopema, construir um galpão, dando essa assessoria. Então, o conhecimento é tão grande que eles hoje assessoram a construção de estruturas em outras Paraná fora. Então, assim, esse cenário é muito próspero. Nós temos artesãos, nós tivemos indústria moveleira, com paranaense, mas funcionando na divisa com Santa Catarina. Nós tivemos, por muito tempo, uma indústria moveleira também em Francisco Beltrão, pertinho de você. A Minato, né? Minato Móveis. Né? Maravilhosa. Então, móveis fora de série. Então, assim... E vou te confessar que a primeira vez que eu vi os móveis dele, eu pensei que eram de outro país. Sim. Isso eu já comentei com o Luiz desde quando eu o conheci, né? De que ele tinha um design muito... Enfim, era tudo que a gente... Era fora da tangente do bambu, porque o bambu sempre teve aquela característica, né, de
madeira simples, de madeira de cobre, madeira para galinheiro, e aquele design, ele mostrou o que é possível. Talvez você tenha conhecido a Oré Bambu também. A Oré Bambu, ela trabalhava com bambus já laminados. Então, com o princípio... o Oré Bambu, do arquiteto, vou lembrar o nome dele, teve um movimento muito importante de criação de design. Então, já vou buscar aqui as minhas informações. Então, esse cenário do bambu, ele é gigantesco aqui no nosso estado, né? Essa difusão que acontece. Veja, nós temos dentro até mesmo do IDR, nós temos um trabalho muito grande com a comunidade indígena. O IDR também, em parceria com este arquiteto paraguaio, já construiu unidades, já construiu espaços culturais em comunidades indígenas. Então, por que é tão importante essa lei? Porque agora ela vem sedimentar aquilo que já acontecia de forma espontânea do Instituto, né, do Executivo. Essa lei agora ela vem obrigando o Executivo a atuar, a criar essa política pública, né, e, de fato, alavancar o que já acontecia naturalmente. Essa lei, ela de incentivo à cadeia produtiva do bambu, ela poderia entrar como... Assim, estou exercitando aqui alguns pensamentos, tá? Ela poderia entrar como um incentivo de doação de mudas e treinamento dos agricultores para que eles plantem, manejem e que a gente possa daqui, não sei, a 5, 6 anos, ter uma produção previsível de bambu? Vamos lá. O seu artigo 3º, tá? Um dos pontos que a lei coloca é a produção e distribuição de mudas de bambu. Desculpe, tá? Eu não tenho como... Esse ser vivo que está aqui, ele é uma figura. Estou tentando deixar ela afastada, é minha gata. Estou tentando deixar ela afastada, mas ela vem de tempos em tempos aqui. Ela quer dar Desculpe, Kelly. Então, vamos lá. No seu artigo 3º, inciso 10, tá? Inciso 9, desculpe. Produção e distribuição de mudas de bambu como uma das medidas para consecução dessa lei. Então, veja, isso já acontecia e isso agora vai ter mais força. Veja, nós estamos precisando de de um decreto regulamentador. A lei ela prevê quais são as atribuições, nós precisamos de um decreto regulamentador. Independente do decreto regulamentador, nós já estamos, digamos, solicitando ao Executivo, no papel do IDR, a retomada do projeto Bambu. Ok. Então, esses movimentos que aconteciam no CPRA de forma espontânea, simplesmente por fazerem parte de um projeto dentro do CPRA, agora eles vão tomar corpo e vão fazer parte dentro de um projeto de governo, dentro do Executivo, dentro da sua pasta chamada Secretaria de Agricultura, existirá a obrigatoriedade da consecução desta lei. Uma coisa interessante, por que a lei é tão interessante, né? Uma teoria aqui sobre direito administrativo. Enquanto nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, cidadãos e empresas, podemos fazer tudo o que a lei não veda, né? Nós podemos fazer tudo o que a lei não veda. Né? O que a lei veda,
se chama sanção ou se chama punição, tá? Administrativo criminal. Então, tudo que não é previsto em lei, nós podemos fazer. No direito administrativo, o órgão público, a entidade federativa ou da administração, só pode fazer o que a lei prevê. Então, antes, ao longo desta nossa história de Bambu, nós tivemos iniciativas próprias, a iniciativa própria do CPRA, a iniciativa própria da Emater, antiga Emater, com o projeto Bambu. Agora, a lei, ela vem obrigar o executivo a fazer acontecer. E então ela coloca quais são os parâmetros, o que o executivo precisa fazer para a consecução disso. Então ela coloca a obrigatoriedade de incentivar a produção, incentivar o pequeno produtor, isso da cultura agrícola, né? Incentivar a transformação, incentivar o polo tecnológico, o polo bambuzeiro. Aí, na linha do meio, incentivar a comercialização, incentivar a transferência de tecnologia, incentivar o marketing, né, e o comércio exterior. Então, nós temos desde a cadeia, desde a base da cadeia até o topo da pirâmide. E, principalmente, incentivar a cultura de consumo, que é outra parte da cultura. Então, assim, nós temos um cenário tão próspero no Paraná que a gente não se dá conta. O Paraná é o segundo maior polo de orientais do Brasil. O primeiro é São Paulo, o segundo é Paraná. O oriental traz na essência, na verdade o oriental é que trouxe as mudas de bambu, né? As introduzidas, né? Como? As exóticas, as introduzidas, foram eles que trouxeram. E a cultura do consumo, de rachar o bambu, de fazer uma estrutura, uma parede, utilizar em casa, né? Então nós temos na região norte do estado, a maior comunidade de orientais do Paraná. A gente só precisa resgatar isso, né? Em vários locais existem as festas da primavera. E nas festas da primavera a gente vê a gastronomia, a gente vê a música, a gente vê a dança e a gente precisa ver o bambu. Então, o broto do bambu, a gente vê até nas luminárias, nas bancadas, nos quiosques, mas e cadê o broto do bambu? Então, essa cultura de consumo, agora, a gente consegue fechar todas os elos dessa cadeia, né? A comunidade que já existe, com a sua tradição, a oportunidade de oferecer ao público através de um evento desse, né? A lei que obriga, a universidade que está em busca. Então, assim, só... O elo conector de estudo, ou a graxa desse motor era a lei, que fazia com que o poder público tomasse e executasse ações em prol disso. Antes disso, a gente dependia da gente mesmo. Então, essa é a maior importância da lei. Eu vejo que sim. Agora, essa lei, vamos agora fazer um parênteses, né? Nós temos a lei institui a Política Nacional de Cultivo e Manejo do Bambu desde 2011. E essa lei não foi regulamentada ainda. Então, de fato, nós precisamos de uma regulamentação, porque é através da regulamentação que o executivo vai conseguir identificar, vai conseguir pautar de onde sairão recursos, né, de que rubricas sairão os recursos para esse projeto, quais são os órgãos que vão destinar, alocar servidores para que esse projeto seja executado, quais são as parcerias, porque sem parcerias também não é possível mais, a administração pública há décadas já não consegue fazer as coisas sozinhos. Então, a tal da PPP, né, parceria público-privada, precisa existir, e
acredito que isso com o bambu é só dessa forma, né? Nós, né, você como projetista, construtora, você sente que se houvesse você sente que é o poder econômico que faz, que consegue fazer Sim. o cenário, né, do marketing, o cenário do consumo, o cenário da cultura. Então a lei é imprescindível, ela foi uma conquista das maiores, então, coloca o nosso Estado num patamar de medalha de ouro, né? Mas a gente precisa continuar fazendo o nosso movimento. E agora, breve, a gente vai começar os contatos com o IDR, retomando, na intenção de retomar esse projeto. Assim, essa nova tentativa da lei, você disse que lá em 2007 teve a primeira tentativa da lei. Essa foi a segunda tentativa. Quando que vocês começaram com isso? Vamos contar um pouquinho mais também desse histórico, que eu gosto muito de contar. Tá travando um pouquinho, Bruno. Eu vou voltar a falar desse histórico do bambu no Paraná. Em 2019, então, de fato, confirmando tuas questionamentos, foi em 2007 mesmo, tá? O projeto de lei protocolado, mas logo em 2008, 2009, ele já foi extinto, não teve sequência. Em 2019, nós tivemos aqui em Curitiba o 4º Congresso Internacional da Biomassa. Este congresso nos permitiu um dia inteiro do chamado painel bambu. Então, oi Kelly, acabei de te ver aqui, aqui, voltou. Então, em 2019, em junho de 2019, agradecendo o professor Marcelo Langer, da UFPR, Engenharia Florestal, nós tivemos o painel bambu dentro do 4º Congresso Internacional da Biomassa. Nesse painel, nós tivemos a oportunidade de trazer 14 profissionais e pesquisadores de diversos locais do país para abrir para o cenário da biomassa a importância do bambu. E neste momento, nós tivemos uma agregação tão importante de pessoas que nós tivemos representantes do Senado Federal, do Governo do Estado, do Executivo, nos seus diversos órgãos, e do Legislativo Estadual. E no Legislativo Estadual, através logo depois desse congresso, nós conseguimos, então, a atenção do deputado Goura, que nos recebeu, e há quase exatos 3 anos nós apresentamos para ele a nossa proposta de lei do bambu. Junto com Alfredo dos Santos, nós fizemos uma compilação de todas as leis, todos os projetos de lei que existiam até então, colocamos as nossas ideias e levamos para o deputado. Acho que é importante citar também que fomos em 5 coautores, né? coproponentes. O Alfredo dos Santos, o João Luiz Veiga, o João é um grande produtor de carvão, o Valcir Inácio Wilhelm, que hoje está no Rio Grande do Sul, e também o professor Marcelo Langer, que é da Engenharia Florestal. Então, nós levamos ao deputado, em 2 meses nós estávamos com a audiência pública acontecendo, na metade, logo em março, abril, nós tivemos o protocolo do projeto de lei, e agora, em 1º de agosto, a sanção pelo governador do estado. Então, assim, 3 anos nós tivemos um movimento que não acontecia há 15 anos. Há décadas. Então, só que esse cenário foi se construindo, né?
Uhum. Novos integrantes foram aparecendo, novas pessoas colocando energia Energia e nova. é. Então esse é um pouquinho da história O, de o, como isso tudo o aconteceu. Carlos Ciprandino, na live que eu tive com ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, acaba sendo uma mudança de paradigma, que antes todo mundo rejeitava quem era recém-chegado, né? Os, os calouros, né? Existia uma rejeição com os calouros, e o Carlos Ciprandi falou, teve uma expressão contrária a isso. Ele falou assim, que bom que estão chegando vocês com todo esse vigor de retomar isso, porque isso alimenta quem já está há tanto tempo, né? Incentiva de novo, inspira de novo, dá ânimo de ver que vai dar sequência, que não vai morrer. E eu acho que isso o bambu vem ensinando, né? A não ficar só competindo, mas assim juntar forças, né? Eu acho que essa é a filosofia mais linda do bambu, né? De não competir, mas sim colaborar, né? Eu já comentei com você que lá em 2004 eu fui o bichinho do bambu me picou através de uma pessoa chamada Guilherme Gaio. Uhum. E o Guilherme Gaio ele vem com uma filosofia. Guilherme Gaio é um arquiteto, então eu vou colocar aqui. Ele é argentino, hoje mora há Paraguai? muitos anos, né? Em Sapucaí, Paraguai. Lá ele desenvolve um trabalho magnífico com comunidades, Eu dei uma olhada, inclusive, sensacional mesmo. inclusive comunidades indígenas. Uhum. Posso dizer que ele é um índio branco, né? É um índio branco e a filosofia é exatamente essa. O que acontece numa moita de bambu, né? Nós temos os mais velhos e temos os novinhos, né? Uhum. E eles todos estão conectados, ou na moita, ou através lá do alastrante, lá no rizoma, mas eles estão conectados, um fornecendo alimento para o outro. Então, filosofia à parte, né? Porque isso é que mexe, isso é que Apaixona. encanta, apaixona, né? Nós precisamos. E olha que interessante, Kelly, de alguns anos para cá, e você é uma das que participa aí no Oeste, nós temos visto que o centro-oeste, centro-sul, centro-oeste do Paraná está tomando um corpo incrível de movimentos. Exato, veja, tudo que o movimento que você comentou lá do Instituto Federal do IFPR, né? Uhum. Instituto Federal do Paraná, em Foz do Iguaçu. Participação do professor Eleandro, de Dois Vizinhos. O professor Ostapive, lá em Pato Branco. E tudo que eles trazem, porque eles são a ponta vocês são a ponta do iceberg, né? As empresas, as empresas não são incubadas, são empresa júnior, né? De Dois Vizinhos, a empresa júnior de Dois Vizinhos, a empresa que até então o professor Fabiano tutorava também lá em Pato Branco, desenvolvendo compósitos, desenvolvendo produtos a partir do bambu, num cenário totalmente novo, e são estudantes ainda, são universitários. Então, é só nós ampliarmos esse cenário, olharmos com mais atenção, né, para o que está acontecendo. É, já, já, já vou dar um spoiler aqui, conversei com o professor Eleandro, já sei que vocês estão bem alinhados aí para um movimento também, então é isso, nós precisamos cada vez e soltar, né? Soltar, deixa o bambu enraizar, né? E plantar mais, né? Deixa enraizar e plantar mais. É verdade. Mas o plantar a gente vai conquistando um a um, né? O plantar é conquistar as pessoas, né? Isso E elas eu acredito assim que está acontecendo de uma maneira indescritível, assim, né? Com quem eu tenho contato, não tem quem não se apaixone pelo bambu. A gente começa a falar e não precisa se esforçar muito, é só falar o que é. Então, a gente não precisa fazer um marketing duvidoso, a gente só fala o que o bambu é
E é impossível não se apaixonar. E a gente vai encontrando pares, a gente vai, de alguma maneira misteriosa, essas conexões vão acontecendo, né? O professor Eleandro, eu tive, assim, a gente esteve junto no Instituto Federal, na oficina lá, e foi sensacional a troca com ele. Um cara de muito conhecimento, com uma visão muito ampla, muito disposto, com muita energia de fazer o que precisa ser feito, né? Mas eu quero saber quando é que essa Associação do Bambu do Paraná vai sair? Ainda está muito longe essa paquera ou a gente está falando de um movimento que já começou? Veja, por muitos anos eu até fui um pouco incisivo em fazer acontecer. E não era o momento, a gente não conseguia agregar pessoas e, como eu te falei, a gente estava muito restrito à geografia aqui da capital. E de 3 anos para cá, 2 anos para cá, os movimentos do interior, vamos colocar, eles foram naturalmente surgindo, eles já aconteciam, eles já tinham vida própria e foram simplesmente despontando. Então, eu vejo que estamos num caminho, não consigo te dizer em que momento isso vai acontecer, a gente precisa ainda de mais estrutura, mas estrutura é mais, sermos mais concisos, mais nos nossos movimentos. Toda uma associação precisa de um produto, né? A associação, uma associação da cadeia de transformação, necessariamente ela vai precisar de um produto. Produto nós temos varas, brotos e mudas, por exemplo. Mas isso não é suficiente para a demanda de uma... Né? Nós precisamos que essa estrutura de transformação, de criação de um produto final, quer seja artesanato, quer seja mobiliário. Veja, todos temos produtos finais. Você tem um produto final chamado projeto e obra, né? E construção. Você entrega a ideia e você entrega o produto. Então, a partir do momento que fique completamente impossível viver sem uma associação, ela surgirá, né? Ela está surgindo naturalmente. É mera questão que agora as demandas são tão divergentes, não, são tão esparsas geograficamente, né, acontecendo em vários pontos do estado, e no quesito eu ia colocar assim no quesito filosófico, né, que hoje a associação ela vai caminhar naturalmente para o seu acontecimento. Vai chegar um momento que vai ser inevitável. Sim. Acredito que precisamos de mais pessoas surgindo em outros pontos, para que a gente não fique só restrito ao que já existe. Temos um movimento legal em Maringá, que está acontecendo já de maneira bem estruturada. Foz do Iguaçu sempre foi forte, até porque tem bambu nativo de porte, né? Da Chacoenses. A região, agora os 2 polos da UTFPR, 2 vizinhos e Pato Branco. Lá mesmo em Maringá, nós temos dentro da Universidade Estadual da UEM, Universidade Estadual, um professor de engenharia civil trabalhando com bambu. Então, daqui a pouco, a questão da transferência de tecnologia, a questão da política pública, vai deixar de ser a iniciativa própria do professor. Vai ser um programa dentro do Departamento de Engenharia Mecânica, dentro do Departamento de Engenharia Florestal, dentro da Engenharia Civil, né? Então, aí vai ficar impossível controlar. Tem que haver uma associação, haverá necessidade futura de uma cooperativa, né? Porque a associação, por finalidade, não deve... A finalidade de uma associação é outra, não é a comercial. Uma cooperativa já tem a finalidade comercial, né? Então, cooperativas, dentro desses polos bambuzeiros que vão ser instalados, né? Pequenas unidades de pré-processamento para uma indústria maior,
né? Então, isso vai ser o caminho natural. Eu queria acrescentar, agregar, dar continuidade a um comentário que você fez da cultura do bambu já ser algo presente, você citou os orientais, né? Eu estive passeando aqui na Tríplice Fronteira, andando nas ruas onde os turistas passam, e era uma coisa que eu já sabia, mas ali acabou esfregando na minha cara mais ainda, de que a cultura do bambu, ela é também um resgate do nosso histórico indígena, que foi assim, foi jogado às margens, foi renegado, foi visto com maus olhos, né? Assim, com preconceito, uma rejeição imensa. E o bambu, eu acredito que no momento que surge a associação, por exemplo, ela vai ter que ter como objetivo esses resgates também, de trazer o que é o conhecimento indígena, né? Temos o conhecimento oriental, que já é cultural, que atualmente, e que já é visto com bons olhos o que eles fazem. Só que, de repente, a gente tem aqui uma coisa ancestral aqui que ainda não é vista com bons olhos. E aí precisa acontecer esse trabalho de voltar a ver isso com bons olhos e, quem sabe, dar oportunidade para essas pessoas, inclusive, reinventarem a sua própria arte, né? Trazer o conceito contemporâneo do que elas já dominam, né? Do que é natural delas. Eu vou enganchar num outro assunto que era importante mencionar. Veja, acho que não tinha deputado melhor para encampar essa ideia do que o deputado Goura. Se a gente pega o histórico do deputado, que é formado em filosofia, e desde sempre como ativista das questões ambientais, uma pessoa que está ligada à questão ambiental também está ligada à questão social Tem que estar. de nossas comunidades, né, que são essas tradicionais. Então, o deputado Goura tem um trabalho bonito com as comunidades indígenas e quilombolas. Uhum. O que ele conseguiu tecer também, vou só voltar um pouquinho na lei, mas é importante ressaltar isso. O deputado conseguiu tecer um diálogo tão legal dentro da Assembleia que não foi um autor chamado Goura que assinou esta lei, foram 7. Nós tivemos deputados de diferentes filosofias partidárias, tivemos 7, 6 outros solicitaram a ele a coautoria. Tivemos deputados de Francisco Beltrão, Maringá, Curitiba e tenho mais uma aqui. Londrina. Então nós conseguimos tanto colocar o cenário do bambu geograficamente quanto ideologicamente dentro da Assembleia. Então voltando agora para a comunidade, né? Em Laranjeiras do Sul houve um movimento muito legal ligado à comunidade indígena. Eu só não vou lembrar o nome da comunidade. A construção com o Guilherme Gaio, em parceria com o governo do estado, no papel da então Emater, né, no papel do CPRA, hoje todos eles estão fundidos no IDR, para a construção da casa de convivência, como se fosse o local a casa-mãe da comunidade indígena. Então, esta lei vem incentivar que estes movimentos continuem acontecendo, está subsidiada, está amparada por outros 6 deputados de outras regiões do estado, né? Então, a força que ela tem. Nos outros estados, Santa Catarina e Minas Gerais, a lei foi proposta por apenas um deputado. Então, assim, medalha de ouro para nós. Nós temos 7 mandatos assinando a autoria da lei. Isso é um movimento incrível que o Goura fez. E nós somos gratos a ele porque ele conseguiu colocar o bambu num patamar
de visibilidade, de respeito, de suporte, né? Então, esses movimentos ligados à comunidade indígena só vão aumentar, né? Agora, principalmente, e também porque o CPRA tem esse histórico nato, histórico natural de atendimento a comunidades. Uma delas, algumas delas indígenas e quilombolas. Eu não conhecia o trabalho deles, eu vou dar uma pesquisada para ver se eu conheço. Mas, inclusive, você estava falando do Goura, né? Eu vi que ele também, dentre as propostas revolucionárias dele, ele inclusive tem defendido a ideia do cultivo da cannabis medicinal, por exemplo, né? Ou seja, ele é alguém que está olhando para além do convencional, né? Para além do aceito. O projeto Bambu, dentro do plano do mandato do Goura, ele é uma das ferramentas da política estadual de região metropolitana sem agrotóxicos. Então, existe uma política, um plano de mandato que é a região metropolitana sem agrotóxicos até 2030. Tá? Isso também tem a ver com o projeto das Nações Unidas, da ONU, ligado ao... Acabou de me fugir aqui. Aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a agricultura limpa, água para todos, saneamento, economia... São quantos objetivos? São vários, né? São uns 15, 17, é um monte, né? São 17. Né? E dentro desses 17, o bambu se enquadra em 10 ou mais. Quase todos. Até na questão da tecnologia, né? Existe lá um objetivo de desenvolvimento sustentável, objetivando a tecnologia, enfim. Então, de fato, se enquadra em quase todos, né? Então, este projeto, esta lei só fortalece o plano de mandato do deputado e veja que os movimentos, agora, este ano mesmo, nós tivemos uma política pública também aprovada, via lei, né, ligada a agrotóxicos. Né, então, há incentivo à agricultura orgânica. Paraná é o maior, talvez o segundo, a região metropolitana de Curitiba talvez seja o maior polo de produção de orgânicos do Brasil. Esses dados eu não tenho clareza, mas então está tudo consorciado, tudo faz parte desse... Ou seja, a lei não era o óleo da engrenagem, é a própria engrenagem que junta as outras, né? Podemos falar que sim, acredito que sim. Né? Bruno, eu preciso ir encaminhando a nossa conversa para o final, porque a gente tem um limite aí de 1 hora do Instagram, não cai, mas já vou te agradecendo, porque assim, eu às vezes não entendo muito bem qual seria a função de uma lei além do papel, né? Então, assim, entender o que é que ela possibilita com certeza, se tornar um defensor dela, né? Se tornar um defensor e ter ela como escudo e como ferramenta também no momento de encaminhar novos projetos e novas diretrizes, né? Então, assim, falando de oficinas de treinamento, de chegar nas instituições de ensino, aqui para a gente em Foz, de repente chegar numa Itaipu, assim, a gente tem força de argumento. Então, eu como bambuzeira e como caloura nisso, porque eu estou há 3 anos no mundo do bambu, eu tenho muito a te agradecer por ter feito todos esses movimentos e com certeza daqui para frente muita coisa vai ser mais fácil para mim porque você já trilhou esse caminho, né? Que legal. Agora vou te dar um desafio, tá? Vamos lá. Uma lei federal, temos uma lei federal, temos uma lei estadual. Por que não termos uma lei municipal de incentivo à cultura do bambu em Foz do Iguaçu? Tá bom? E o motivo está no seguinte sentido.
Foz do Iguaçu, turística, né, um dos polos do estado, e tem bambus nativos de porte. Está aí agora uma demanda futura, né, para que a gente consiga colocar no nível. Você arrumou trabalho para você também, né? Porque eu sou sarna, eu vou correr atrás. Mas esta política pública ela seria extremamente benéfica para o turismo, para o desenvolvimento industrial, né, para a exploração sustentável, porque é uma gramínea nativa, né, então ela precisa ser olhada com os olhos de uma espécie endêmica, né, e não exótica. Então, Foz do Iguaçu, Guaíra, são todos permeados pelo Chacoenses, né? Então, podemos pensar isso para o futuro. Bora. Então, tarefinha de casa. Bruno, muito obrigada de novo. Te agradeço pelo tempo, pela explicação. Tá? Eu espero que a conversa tenha sequência. Eu espero que quem assistiu tenha aproveitado, porque eu aprendi muito. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para mim no privado. Se eu não souber, eu passo para o Bruno. E é isso. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada pela trajetória e obrigada pela aula de hoje. Obrigado pela disponibilidade de me ouvir e de poder publicar essa história bonita do Paraná. Maravilhosa. Beijo verde. Obrigado. Tchau. Obrigado, felicidades. Tchau.